Bom dia! Dando início ao nosso café com conexão. Bom dia, tia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre cura. Bom dia, Arielle, bem-vinda. Bom dia, vamos escutando a música, se conectando, fortalecendo a sua fé no início do dia já. Bom dia, Cláudia, bom dia. Enquanto nós curamos nossos problemas e conflitos externos e internos, não é mesmo? É tudo sobre você. Muitas vezes a gente não é curado porque nós não desejamos essa cura. Reflita já sobre isso. O quanto você realmente deseja ser curado, restaurado. O medo às vezes para a gente até da cura. Então, o dia que a gente compreender que o medo realmente vai fazer parte da nossa vida, enquanto seres humanos temos medo mesmo, medo do desconhecido, medo do novo, medo da dor, ela vai fazer parte, mas o quanto eu deixo isso me paralisar, o quanto eu deixo isso me dominar, o quanto o medo me impede de crescer, evoluir, curar e ser curado. Nesta segunda-feira, nós iniciamos com a palavra cura. Cure-se. Você tem problemas externos? Bom dia, Tami. Você tem problemas internos?
Você tem conflitos com os outros? Você tem conflitos com você mesma? Você se sente excluído? Ou você exclui alguém? Jesus é o caminho da solução do nosso externo e interno, da cura do nosso externo e da cura da nossa alma e do nosso coração. Bom dia, Helena. Bom dia, Val. Muitos sentem-se excluídos, muitos excluem e muitos se auto-excluem. Perceberam que eu já vou falar hoje sobre exclusão? Sim. Porque a cura está na inclusão. E nós já percebemos, bom dia, Val, a exclusão lá atrás. Está na Bíblia, bem claro isso. Quando tem o trecho falando sobre os leprosos. Bom dia, Tami, bom dia. Quem era portador de lepra, ele era simbolizado como alguém que tinha um pecado, né? Era símbolo de pecado. Ele se tornava uma pessoa inacessível, indesejada, excluída. Sim. E o leproso, ele estava morto fisicamente e destruído emocionalmente. O que isso tem a ver com nós? Tudo. Porque a exclusão nos faz perceber que já começou lá atrás, há milhares de gerações atrás. Só que ela vem repercutindo e ela ainda acontece na nossa sociedade. Apesar de estarmos em 2024, bom dia, Kelly, a exclusão eu considero como a maior dor da humanidade e a que mais destrói o sistema familiar. Talvez ela pode ser considerada a raiz mor de tantas outras coisas que acontecem. Mas voltando para os leprosos, o que aconteceu lá? Quando Jesus entrou na cidade, o leproso viu a solução que mudaria a vida dele. Bom dia, Cibele. A solução para o seu problema externo e também para o que ele carregava na alma e no coração dele. Como que vivia uma pessoa dessa que era totalmente excluída por toda uma sociedade, todo um vilarejo, todo um lugar que ele morava? Então vocês percebam que ele, o leproso, foi até Jesus, se prostrou e com liberdade ele falou para Jesus: eu sei que o Senhor é capaz de me purificar. O poder de Jesus é capaz de me purificar. E o que Jesus respondeu? Seja purificado. E ele foi purificado. Um leproso, totalmente excluído, indesejado, deixado de lado, destruído emocionalmente, morto fisicamente, foi purificado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cibele. Então, quando sua vida é restaurada por Jesus, você tem a solução, você tem a cura do que está no seu externo, dos seus problemas externos e dos seus problemas internos também. Então nós temos um exemplo lá. E por que nós não vamos para essa cura hoje? Nós não somos leprosos. A vida dele era bem pior do que a nossa. Nossos problemas são menores. Mas por que nós não vamos para essa cura? Qual foi o movimento que ele fez? E qual é o movimento que você precisa fazer? Ele foi até Jesus e pediu. E ele viu que ali estava a cura externa e interna dele. Jesus foi o terapeuta dele na época. Jesus foi a personificação, a única opção dele naquela época.
E hoje você tem a tua espiritualidade, você tem um monte de coisa à tua volta para te ajudar na cura, mas você não quer. Precisar todo mundo precisa, querer e desejar nem todo mundo quer e deseja. Por isso que nem tudo é para todo mundo. Jesus está aí, ó, aguardando o seu movimento. E aproveita que hoje é segunda-feira, todo mundo fala, vou começar algo diferente, comece se curando. Comece tendo um ato de amor próprio. Comece valorizando a tua vida. O relacionamento com Deus se fortalece e é revelado através do processo de cura. Porque às vezes a pessoa ela vem para o atendimento para uma cura de uma ferida emocional que seja, ela não atinge só o lado emocional dela, não. Ela atinge o espiritual também. Tudo anda junto. Então, muitos focam somente no externo e esquecem de olhar o interno. Muitos querem a solução num conflito dentro de um relacionamento, num conflito com a mãe, num conflito no trabalho e esquecem de olhar primeiro os próprios conflitos que são acionados no dia a dia. Porque se você está numa crise constante ou volta e meia tem um conflito, qual está sendo o gatilho? Qual é a dor que está sendo acionada dentro de você? O outro também tem a dor dele. Deixa o outro olhar o dele. Olha você para a tua. Quantas curas a sua alma e o seu coração anseiam e esperam de você? Agora, será que teu coração não está petrificado? Desenganado? O que te impede de realizar uma cura? O que te impede de ir em direção a essa cura? Porque tá aqui, ó, seja curado. É o tema de hoje. E veio o exemplo do leproso. Ele estava desenganado? O que te impede de realizar essa cura? Por que você não quer olhar tanto para aquilo que te dói? Porque no processo de cura a gente vai olhar para coisas que às vezes a gente não quer. Coisas que vão trazer sensações e lembranças dolorosas. Mas eu só vou ter um novo olhar para ela, porque você não vai esquecer da dor. Você não vai esquecer daquilo que você passou, mas você vai ter um novo olhar sobre aquilo. Isso é ressignificar. Isso é você olhar para aquilo que te doía e não doer mais. Isso é você olhar para aquilo que te bloqueava e não bloquear mais. Isso é para você olhar para aquilo que te consumia e não te consumir mais. A cura do seu emocional te leva a uma cura a nível espiritual. Ou seja, você fortalece sim o seu relacionamento com Deus. E quem está bem consigo mesmo, está bem com Deus. Pois Deus habita em nós. E Deus cuidou de cada detalhe. De cada detalhe desse universo. Ele nos criou perfeitos e deu a vida para nos salvar. E a gente não tem a honra, a gratidão de reconhecer e valorizar a nossa vida como o bem mais precioso. Porque todo dia a gente arruma uma desculpa para não curar, arruma algo para reclamar, arruma alguma coisa para dizer que não tá bom. E não reconhece aquilo que tá bom. E não escolhe curar aquilo que precisa ser curado. Talvez porque você também venha de um sistema
no qual ninguém quis olhar para nada, no qual talvez ninguém quis curar nada. Você talvez seja o primeiro a olhar para isso. E é pesado. É pesado no sentido de que você vai ser o primeiro a fazer algo muito diferente de todo o seu sistema familiar. Só que é algo que vai liberar você e muitos outros depois de você. Não é que você carrega ninguém, não. Você só abre a porta. Rompe uma bolha. Faz algo. E quem quer, atravessa esse portal também. E também, talvez, você venha de um sistema... Bom dia, Gabriele. Bom dia, Noemi. No qual tem muitas exclusões. Porque a exclusão, às vezes, não é só numa sociedade. Ela sim acontece, como eram com os leprosos. Eram excluídos por toda uma sociedade. Existem exclusões também na nossa sociedade. Mas eu vou falar mais da exclusão a nível de sistema familiar. Porque é aí que está a tua maior cura. Aí está a sua maior mudança. Porque se alguém foi excluído do sistema familiar, esse sistema ele entra em desordem. Ele entra em desordem e as coisas ficam pesadas. E as coisas não fluem. A exclusão, ela drena toda a força e energia de um sistema familiar. Quantas exclusões temos dentro do nosso sistema familiar? Talvez você esteja falando, dentro do meu não. Tem. Tem dentro do meu. Tem dentro do seu. Tem dentro de todos. É de forma inconsciente a maioria. Por isso que a hora que você vai expandindo a sua consciência, você reconhece uma exclusão e o que faz? Inclui. Por quê? A grande chave dessa live, a inclusão é a cura. A cura está na inclusão. Jesus incluiu o leproso. Ele incluiu. Tá ali um exemplo de exclusão e de inclusão. Tá ali um exemplo de exclusão e de cura. Não existe outra forma de cura para o excluído que não a inclusão. Porque todos merecem e têm o direito de pertencer. Todos desejam pertencer. Bom dia, Berta. Bom dia, Luzimar. Então, por isso que eu falo que a exclusão talvez seja a raiz maior de tantos outros problemas, de tantos outros percalços. Bom dia. A exclusão já começou, lá atrás, lá no tempo de Jesus. Mas ela continua e ela é passada de forma transgeracional. Quando ela acaba? Quando aquele é incluído. Quem? O excluído. Como eu descubro? Olhando para você e para o teu sistema. A exclusão impacta negativamente um sistema familiar. E não é você agora querer que todo mundo pare e vá fazer as inclusões necessárias. Faça você a inclusão que lhe cabe. Porque nisso o seu sistema também vai ser impactado. E a exclusão, ela traz, como eu falei, desordens e consequências pesadas para um sistema familiar. Eu já falei essa frase e a primeira vez que eu escutei ela, tomei consciência e muita coisa que virou. E assustei. Daí, mais do que depressa, vamos olhar para mais coisas. Vamos olhar para mais coisas. Que ninguém prospera, ninguém é feliz
à custa da exclusão do outro. Enquanto houver excluídos dentro do seu sistema familiar, algo vai estar em desordem. Alguém não vai estar feliz. Alguém não vai prosperar. Ou várias pessoas. As consequências são pesadas. E às vezes todo um sistema sofre. Até que vem alguém e fala, eu escolho olhar. Thaís, mas se eu escolher olhar e minha irmã não ou minha mãe não, você não muda o outro. Você vai continuar excluindo ou você vai fazer o que lhe cabe? São escolhas. Jesus fez o que cabia a ele. O leproso foi em movimento em direção a Jesus. E você? Vai fazer um movimento em direção à cura, à inclusão? Ou você mesmo vai se auto-excluir? Porque tem muitas pessoas que se auto-excluem. Porque ela está em ressonância, ela está identificada com algum excluído do sistema familiar. E falta força para ela se incluir. Por isso que ela precisa procurar ajuda. O leproso não ia conseguir sozinho. Não ia mesmo. E nós não conseguimos. Uma inclusão não é um movimento tão simples. Não é um movimento tão leve. É muito difícil, inclusive, você incluir através de um exercício sistêmico. Às vezes sim, mas requer um movimento mais profundo. Movimento de alma, que vem através da constelação familiar. O sistêmico não fala, né? A constelação não prega como princípio a inclusão de todos, porque todos fazem parte e não importa se esse outro é do jeito que você queria ou não, ele faz parte. Jesus também disse isso. E eu escutei uma frase magnífica que me veio agora à memória, à mente, então é porque é para falar, do Papa Francisco, assim que ele assumiu a função dele, que ele falou assim, que não existem mães solteiras, existem mães. Quantas mães se sentiram incluídas com essa frase? Quantas mães que se sentiam excluídas por normas e dogmas, por serem solteiras, por terem um destino difícil, ou uma história que elas não desejavam, mas que aconteceu, ou para se livrar às vezes de um relacionamento tóxico, e elas se sentiam excluídas, e nesse momento elas sentiram o quê? Eu sou vista, eu sou reconhecida. E é sobre isso. Não existem mães solteiras, existem mães. Não existem pais que abandonam, existem pais. Ah, mas ele abandonou meu filho. Mas ele vai ser pai do teu filho pro resto da vida. Enquanto você não reconhecer também isso, drena a energia e a força do seu sistema e do teu filho. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de exclusões e de consequências. Esse aqui é um tema que a gente pode ficar um dia inteirinho falando que não acaba. E eu acho incrível. Que as coisas precisam ser ditas. A gente precisa incluir, precisa falar sobre assuntos que nos doem, que nos causam desconforto. Porque esse também é o processo de cura. Bom dia, Hernandes. Bom dia, Adri. Então vamos ali de exemplos comuns e consequências comuns. Existem outras tantas. Bom dia, Paty. Por exemplo, você tinha um avô que era bêbado. Você acha que o seu sistema não excluía esse avô?
Óbvio que sim. Não vamos chamar ele para o almoço não, porque vai beber, vai fazer a gente passar vergonha. Não vamos sair, não vamos chamar ele não, deixa. Isso é uma forma de exclusão. E daí o que acontece? Alguém depois dele, ou os filhos, ou os netos, vão beber. Vão se tornar alcoólatras também. Por quê? Porque aquele avô ainda não teve o lugar dele reconhecido. Ele tem direito a ser reconhecido. E esse destino dele, talvez vocês vão falar, mas bebia porque ele queria. Será mesmo? Ou será que ele já não estava identificado com o bisavô dele? Inclua aquele que você já sabe. Como é que eu vou saber? Inclua o que você já sabe. Ou será que ele não carregava um vazio de pai, de mãe, com textos dele? Na hora que a gente olha para uma pessoa com um destino difícil e cai todo tipo de julgamento e simplesmente inclui e começa a enxergar com o olhar de que aquela pessoa, trazendo esse exemplo do seu avô que era alcoólatra, que ele ali bebia porque ele estava a serviço de ensinar algo até. Como assim? Ensinar o que não é bom. Ensinar que a bebida destrói uma família. De que uma bebida você não vai ter um relacionamento legal. De que você não vai prosperar. De que não vai parar emprego nenhum. Tá ensinando. Então parar de julgar e olhar o que ensinou aquela pessoa. Que ela estava a serviço de ensinar alguma coisa. E daí você pode escolher ou continuar a serviço, bebendo também, repetindo o mesmo destino ou fazendo diferente. Como? Incluindo. Um outro exemplo. Você tem lá o seu bisavô que abandonou a sua bisavó com 15 filhos, que era comum naquela época. Óbvio que esse bisavô foi excluído. Não só pela mulher, mas pelos filhos. Pelos filhos. Excluí, meu pai abandonou. E como isso reverbera? Isso reverbera em várias áreas. Enquanto a gente não incluir, uma das áreas mais afetadas é o dinheiro, o financeiro e os relacionamentos. Mas podem vir questões de saúde, podem vir questões outras relacionais a tipo de trabalho e tudo mais. Mas um exemplo, de repente, é você tá muito bem com a sua família e às vezes acontece algo muito difícil que te leva a morar longe da mulher que se ama e dos filhos que se ama. Não é que você está abandonando. Mas algo faz com que você, de repente, tenha que morar em outra cidade, em outro país, porque a situação financeira está difícil. Será que não tem algo ainda para ser visto? Porque é para ser mais fácil, é para ser com mais alegria, com mais amor, com mais realização. Se você ama, por que você tá acontecendo algo que te faz morar longe dessa pessoa? Às vezes os destinos, as compensações, eles não se repetem exatamente como aquele que bebe vai beber também. Às vezes são em outras coisas. É a gente ter a percepção e um olhar diferente para aquilo ali. Por que aconteceu isso? Um outro exemplo. Uma mãe que rejeitou a filha. E essa filha exclui a mãe. Porque minha mãe me rejeitou. Consequência. Relacionamento tóxico. A filha pode se identificar com a mãe, ou seja, sabe aquela mãe que fala assim: nossa, última coisa que eu queria era que minha filha se parecesse com a minha mãe, e ela é igualzinho a ela. Tua filha se colocou a serviço. Você excluiu sua mãe.
E ela tá aqui, ó, te mostrando no dia a dia, em todos os contextos, que ela vai ser igualzinha enquanto você não incluir a sua mãe. Exclusões e consequências. Um outro exemplo: abortos não incluídos. Ou seja, se sua mãe ou se você mesmo teve abortos e não incluiu ele, então você teve um filho, depois teve um aborto e depois teve outro filho. Você tem 3 filhos. Só que daí você fala que você tem 2 e você fala pro terceiro que ele é o segundo. Consequência. O segundo, inconscientemente, talvez nem sabendo desse aborto, vai viver por 2. Daí pode vir muita coisa. Por exemplo, comer por 2, comprar por 2, se impedir de se relacionar, porque se aquele não veio para o mundo, como eu vou ser feliz num relacionamento? Viver numa vida de tristeza profunda. Se aquele não pôde vir, como que eu vou ser feliz? É muito séria essa questão de filhos não incluídos. Aborto, seja provocado ou espontâneo, tem o seu lugar. Thaís, minha mãe teve aborto, ela não incluiu, o que eu faço? Inclua você, meu irmão, minha irmã. Porque talvez tua mãe não esteja aberta para essa inclusão. E vai falando de forma leve, aos poucos. Como que é, mãe, para você isso? Falar sobre isso, respeite a dor dela. Faça você o que te cabe. Demonstre através de exemplos, muito mais exemplos do que palavras. Então, a exclusão de um filho não reconhecido, né, não dando lugar dele, é fundamental para colocar ordem no sistema familiar. Porque aquele que era terceiro vira segundo, e se você tinha 4, o quarto vira terceiro, e olha lá. Principalmente os que vêm após um aborto, eles são os que mais estão propensos a se identificarem com aquele não incluído. Às vezes é uma pessoa perfeccionista, porque eu tenho que fazer muito perfeito, porque aquele não pôde vir. Às vezes é uma pessoa que vai viver em movimentos contrários à vida, ou seja, se arriscar totalmente, ter uma vida louca, ou seja, se eu morrer tanto faz, porque aquele não pôde vir à vida mesmo. Perceba, se você tem o costume de comprar por 2, de comer por 2, ou você, toda vez que você vai beber algo, você deixa um restinho, você deixa um restinho de comida no prato, você deixa um restinho de sabonete, tudo você deixa um restinho, é só para dizer, ó, tá aqui a tua parte. Inconscientemente, gente. Eu deixo um pouco para você, meu irmão. O quanto isso é sério. O quanto isso é fundamental ser visto. Um outro exemplo. Filhos fora do casamento. O filho que seja seu pai ou sua mãe teve fora do casamento é seu irmão ou é a sua irmã. Não é meu irmão, nem meia irmã. Irmão é irmão. Ou então, aquele filho do meu pai, se é filho do seu pai, é seu irmão. Aquela outra filha da minha mãe é sua irmã. Só numa palavra, numa frase dessa, você já está excluindo. Ah, mas ele traiu a minha mãe.
Muito bem, ele traiu a sua mãe, não você. Deixa sua mãe com isso. Nossa, Thaís, não é isso. Inclui você, esse irmão. E se ele traiu a tua mãe, tem um contexto dentro desse relacionamento entre eles, para ver. Filho não se intromete no relacionamento de pai e mãe e vice-versa. Pai e mãe não se intromete no do filho. Então, você que exclui aquele filho havido fora do casamento, ou não, Thaís, eu não excluo, quem excluiu foi seu pai ou sua mãe, ou é um segredo velado, você pode se identificar com essa mulher ou com esse homem que teve o filho fora do casamento, ou com o ser bom. Identificar é como se você vivesse a vida do outro e não a sua. Por isso que tem muitas pessoas que chegam e falam, parece que eu não vivo a minha própria vida. Parece que eu estou vivendo a vida de outro. Ou de um irmão não nascido, ou de um irmão não reconhecido. Isso são as identificações. Consequências. Não vai se relacionar, ou vai ter dificuldades de relacionamento, ou vai viver o mesmo destino do outro, ou vai viver numa tristeza e num vazio, ou não vai prosperar. O dinheiro que vem some, porque ninguém prospera à custa do sofrimento e da exclusão do outro. Então tem uma infinidade de exemplos de exclusões e consequências. Aqui eu falei de forma genérica, existem outras, que daí cada contexto é um. Mas o que eu quero trazer aqui é que a exclusão, ela causa tensão, desequilíbrio, desavenças, conflitos, crises, divisões dentro de um sistema familiar. Um outro tipo de exclusão que veio agora, quando dentro de um sistema familiar exclui-se alguém na partilha de bens. Alguém vai vir para compensar. Ou então, teu pai e tua mãe morreram e deixaram uma herança. Você tem uma vida muito boa, você tá bem, prosperou e tudo mais, e você tem um irmão que não tá tão bem assim. Você fala, eu não quero a minha parte. Deixo para você. E o outro toma. Então tem uma rejeição de herança e tem um que tá tomando a mais. Parece um ato de amor pelo irmão? Talvez seja, mas não é um ato de amor pelo equilíbrio do sistema. Não é. Aquele que renuncia a uma herança, ele rejeita aquilo que o pai e a mãe deixou. Aquele que recebe como doação, ele recebe além do que aquele pai e mãe deixou. Consequência, bem provável que nenhum dos dois vai conseguir multiplicar ou melhorar esse patrimônio. Porque alguém foi excluído, alguém foi prejudicado, mesmo que seja de livre e espontânea vontade, entrou em desequilíbrio o sistema familiar. Aquele que renuncia, rejeita, lá na frente, a conta vai vir. Que você está inconscientemente rejeitando o que teu pai e tua mãe deixou. Aquele que recebe demais, além, fica pesado demais e de repente começa a perder tudo. Por isso que às vezes a gente se depara com pessoas, nossa, recebeu, né, e aconteceu, perdeu tudo. O que está por trás disso? Qual foi o desequilíbrio, a desordem que aconteceu lá atrás? E às vezes não foi proposital, foi até por um ato de amor, que é o amor cego.
Porque se cada um tomar o que lhe cabe, com honra e gratidão, ele vai multiplicar aquilo com honra e gratidão. Então, vocês veem que esse desequilíbrio, essa desordem, elas vão afetar inúmeras áreas da nossa vida. A exclusão dentro de uma empresa drena a energia e a força da empresa. Um exemplo aqui agora de constelação organizacional, empresarial. Um funcionário que de repente faleceu enquanto trabalhava. Esse funcionário que faleceu, ele tem o lugar dele dentro desse sistema. Porque o pertencimento, ele dentro das organizações da empresa, ele desaparece com a desvinculação da pessoa, ou seja, encerramento do contrato e tudo certo. Aquele que morreu enquanto trabalhava, ele tem um lugar dele, um lugar de pertencimento dentro dele, um lugar de pertencimento dele dentro da empresa. E se ele não tem esse lugar reconhecido por essa empresa, pelos sócios da empresa, pela alta administração, bem provável que esse lugar que ele assumia vai começar a ter conflitos. Não vai parar ninguém nessa função, vai começar a haver desordens, vai começar a haver discussões entre colaboradores, vai começar a ter hierarquias desobedecidas, ou seja, um líder que deixa o colaborador conduzir, ou o colaborador que quer falar mais do que um líder, algo vai acontecer até esse colaborador ser incluído. Por isso que a inclusão, ela é a cura para tudo e todos, seja na vida pessoal ou empresarial. Não tem como. Leva essa frase: a inclusão é a cura. Jesus incluiu. Inclua você também. A partir do movimento de inclusão, muitos aspectos começam a fluir. Muitas coisas começam a transformar. Muitas coisas começam a mudar. Mas precisa ter um movimento de inclusão. Seja através de uma constelação familiar, para um contexto seu ou do seu sistema, seja através de uma constelação empresarial ou organizacional, que é a nível de empresa. Incluam. Incluam. E incluam. É a palavra do dia. Fez sentido para vocês? Alguém se viu em algum contexto? Alguém já percebeu uma exclusão dentro do sistema? Alguém já percebeu se talvez não é o próprio excluído? Façam essa autoanálise. Mas aqui está a cura. Jesus curou como? Incluindo. Como que você vai curar? Incluindo. É dar o lugar de cada um. E assumir o seu lugar. E você vai ver a sua vida fluindo de forma mais leve. A sua vida tendo mais resultados. Conflitos diminuindo. Você prosperando. Você tendo relacionamentos melhores. Não passando por tantas crises. Não falei não passando por crises, nem por conflitos. É diminuindo. Que a hora que você inclui essa pessoa no lugar dela, vamos supor que é seu irmão, então tá aqui do seu lado. Você assume o seu lugar. É óbvio que a hora que vier um conflito, você vai estar muito mais bem posicionada. Porque você vai estar no teu lugar.
Agora, se você estiver identificada com outra pessoa, você não está no seu lugar. E daí qualquer conflito e crise desestrutura completamente. E você vive aí numa vida estagnada, porque dos 4 dinâmicas que impedem o êxito na vida, que existem 4, uma das 4 são os excluídos do sistema. Ou seja, se você está fazendo tudo que cabe a você, não, eu fiz tudo, eu vou e executo, planejo tudo certinho, 99%, mas algo não vai. Olha para os excluídos. Faça um movimento para isso. Porque precisa ser visto. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu desejo... Opa, não vi. Gente, não rodou. Agora que rodou, deixa eu ler aqui da Cláudia. Meu marido perdeu o irmão gêmeo. Compra e come por 2 e deixa o restinho da comida. Olha só que maravilha, Cláudia. Você trazer o que eu falei. Não tinha rodado aqui, por isso que eu não tinha lido, tá? Irmão gêmeo. Eu até falei ali de irmãos excluídos, você no meio de 2. Nesse caso do irmão gêmeo, meu Deus, é mais ainda. Os sintomas, eles vêm muito mais forte. Porque você tava lá dentro da barriga com o teu irmão e de repente um se vai. Na gestação mesmo pode acontecer isso. E você fica. Esse que ficou, ele traz com muita força viver por 2. Restinho de comida. Outra coisa, tatuagem. Tatuagem é só uma forma da gente falar. Eu incluo os excluídos da minha família. Eu incluo meu irmão, eu incluo meu avô, eu incluo a minha mãe. É uma forma de inclusão. Pessoa que gosta de praticar muito esporte radical, inconscientemente talvez também seja fruto de uma gestação gemelar. Gestação gemelar é 2 gêmeos evanescentes, um vai, só você fica. São muitas as gestações que acontecem isso. A Cláudia nunca entendia porque não comia tudo, achava que era frescura. Você vê, e a gente às vezes julga, né? Mas que frescura, pra que largar a comida no prato? E eu já vi, né? Homem grande, fortão, como que larga? É inconsciente o movimento. É inconsciente. Paty, eu compro por 2 e sinto uma tristeza sem entender. Tem irmãos aí não incluídos. E muitas vezes o gemelar, ele compra por 2 e até compra às vezes da mesma cor. Tipo assim, 2 camisetas preta, 2 blusinhas brancas, 2 sapatos iguais. Quando ele vê, já comprou. É uma forma do seu inconsciente estar dando lugar para esse irmão. Mas não é assim que dá o lugar, porque isso pesa para você. Você não tem que viver por 2. É dar o lugar daquele e assumir o seu. Sinto muito pelo teu destino. Te deixo em paz e eu vou viver a minha vida. Porque daí você deixa esse em paz também, esse que não pôde vir. Somos em 3. Minha mãe perdeu o primeiro, perdeu 1 e o 3. Tá, a Paty. Aí, ó. Você é a do meio, então, Paty? Acho que é isso, né? Perdeu o primeiro e o terceiro. Exatamente, ó lá. Compra por 2, por quê? Tem uma tristeza profunda, por quê? Essa tristeza profunda é muito característico de quem tem um irmão que não foi reconhecido. Olha lá, ela falou assim. Eu vivo numa tristeza profunda, porque inconscientemente eu estou em luto por aquele que não veio ao mundo. Daí aqui a Paty, ela tem que ir lá agora brigar com a mãe dela. O negócio é o seguinte, você não incluiu meus 2 irmãos e a prejudicada aqui sou eu. Não, daí você está excluindo, criticando sua mãe, só está piorando a situação. Eu vou incluir irmãos.
meu primeiro irmão, assumir o meu lugar de segunda irmã, de segunda filha, e dar o lugar do meu outro irmão. E depende, daí no dia a dia você vai falando isso com leveza. Mãe, você não teve outros filhos? É porque assim, na verdade, então eu não sou a primeira. Isso me pesa, mãe, tem hora. Querer assim ser tratada como filha única ou como a primeira. A partir de hoje eu sou a segunda, tá, mãe? Pronto. Talvez sua mãe vai se assustar num primeiro momento. Ah, não, mãe, porque aquele irmão tem o lugar dele. Eu tenho o meu e o outro tem o dele. Ó, com suas lives ela está tendo bastante entendimento. Que bom! Maravilha! Olha lá, você encaminhando a live também é uma forma de você ajudar a sua mãe e os outros que estão aqui também a perceber os movimentos que eles têm que fazer. Porque aqui, no caso da Paty, bem provável que ela foi tratada como filha única. E não é por maldade. É porque o conhecimento que a gente tinha, que a mãe dela tinha. E lá nossos avós, quantos filhos tiveram? Você já procurou saber quantos filhos a sua avó teve? A minha teve 12. 5 do primeiro casamento, 7 do segundo. A minha outra avó, 4. Até onde é o do nosso conhecimento. Então, se você tem o conhecimento de um aborto, de um irmão, inclua. Thaís, não tem conhecimento de nada. Se a sua vida tá tranquila, beleza. Ó, não, mas sou dominada por uma tristeza profunda. Trazer o exemplo da Paty aqui. Olha para isso. A constelação é uma ferramenta para olhar para isso. Olha lá, sempre ela sempre falou, só tenho ela e isso me dava muito peso. Sim, claro que dá. E nesse caso você já sabia que tinha outros. Talvez em outros contextos o filho nem sabe desses abortos que a mãe teve. Ou foram abortos que a mãe nem soube que teve também. Mas se algo não tá bom, olha para isso. E daí, como no caso da mãe da Paty, ali é uma dor muito profunda. Bert já falava que uma mãe que perde um filho, um pedaço da alma da mãe vai junto. Então, é uma dor profunda. Então, às vezes, ela deposita tanta coisa nessa filha que ficou no mundo, tanta expectativa, tanto cuidado, tanta coisa, por amor. Mas isso o quê? Causa peso naquele. Por isso que a gente precisa falar. Falar com respeito à dor do outro. Falar com respeito à história do outro. Sugerir uma inclusão para o outro. E faça você a sua. A Cláudia, o irmão gêmeo, meu marido descobriu em constelação. Nem a mãe dele sabia. Muito obrigada, Cláudia. Muitas vezes, principalmente em gestação gemelar, tá? Não se sabe. Porque perde-se antes mesmo de saber quantos tem. Perde-se antes mesmo da primeira ultrassom, que nós hoje temos ultrassom. Agora, talvez lá na época do marido da Cláudia, eu não sei se tinha. Faziam-se ultrassom só em casos especiais. Mas hoje tem estudos de que há perdas de criança até a 13º dia de gestação. A mulher não sabe nem que está grávida e perdeu um. Sabe aquele negócio que você acha que está grávida, vem um sangramento, daí a pouco fica sabendo que está grávida? Talvez é um que se foi. Escutem com o coração aberto. Talvez seja um que se foi. Isso é cientificamente comprovado, não é história. E as consequências na vida para aquele que ficou na barriga e nasceu. Então percebam os contextos, as dinâmicas que se desenvolvem. Ó, também descobri aborto meu em constelação. Se é para vir à tona, gente, vai vir.
O campo traz a informação. E o que é para ser visto, o que apareceu para ser visto, precisa ser incluído. Incluído. Então, para você que sabe, já tem conhecimento de um aborto, além de todo esse movimento de alma, de inclusão, existem rituais para inclusão. Ter algo que simbolize essa pessoa. Seja um pingente, seja um objeto, seja você dar um nome. Thaís, eu não sei se era menino ou menina, sente no teu coração. E você saberá. A mãe sabe. Um outro ritual é você plantar uma árvore. É uma forma de falar, você tem o teu lugar aqui. Planta a árvore. Em honra a esse filho que não pôde vir. Dando lugar para ele. Então, existem inúmeras formas de inclusão, mas o movimento é único e é seu. Então, eu desejo uma vida de inclusão. De cada hora que você perceber que você está excluindo alguém, por mais que seja uma exclusão sutil, só daquele momento, ressignifica aquilo o mais rápido possível. Que talvez isso não vai reverberar na sua vida, mas vai reverberar na vida dos seus filhos. Ou alguma geração depois, ou dos seus netos, bisnetos, alguém vai compensar. Também gosto de trazer um exemplo muito bom que fala assim, meu pai bebia, meu marido não bebe. De jeito nenhum, meus filhos também não, graças a Deus. Tá aí, quem garante que eles não vão casar com alguém alcoólatra? Quem garante que eles não vão ter netos alcoólatras? Então não olha assim, não, é como se você tivesse o controle de tudo, você não tem. E algo vai acontecer para vir essa compensação. Para alguém olhar para aquele excluído. Então é sobre isso. Que seja um dia de inclusão e cura. Jesus incluiu. Jesus curou. Tá tudo lá, os ensinamentos. Seja você também aquele que cura e inclui. Um dia abençoado a todos, uma semana de muita cura e inclusão. Quantos movimentos eu já fiz de inclusão? Meus. Quantos? Faça você também. Cada vez a vida vai ficando um pouco mais leve. É sobre isso. Um beijo grande e até breve. Gratidão sempre. Jesus abençoe. Amém. Abençoe vocês também. Tchau, tchau.